reprovação eterna, porque não foi capaz de ser generoso, de ser solidário com a falha de irmãos dentro da igreja. E se sentiu assim tão lesado, tão atingido, tão magoado, tão aborrecido, que desistiu de ser crente por causa disso. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que aquele que está fraco, forte, sustenta o fraco. Não foi isso que a gente viu na semana passada? Que nós devemos dar o suporte, que nós devemos suportar, tolerar aquele que está mais fraco. E não tampar pedra naquele que já está acabando de cair no abismo. Certo? Então, essa convivência em união, ela é estratégica para o avanço do reino de Deus nessa terra. Preciso muito que a gente entenda esse ponto. Para a gente não achar que isso é conversa de pastor, é para ter uma vida pastoral mais tranquila, sem muito desgaste, não tendo que ficar apartando brigas e contendas entre irmãos. Isso não tem a ver com pastor, com homens. Isso não tem a ver com denominação. Isso tem a ver com a visão do reino de Deus. Na visão do reino de Deus, não existe desunião. Não existem combates dentro do corpo. É um corpo só, é uma família só. Então, não existe essa divergência, ainda que existam opiniões contrárias, ainda que existam posicionamentos contrários, mas isso não abala a estrutura da comunhão e da união, quando se trata de crentes verdadeiramente entendidos das coisas do Senhor. Então, agora o apóstolo Paulo vem falar do versículo de número 14, ele fala de o que aperfeiçoa, olhe para mim por favor. Ele fala do que aperfeiçoa essa união da igreja. O que torna essa união sólida e consistente? Ele usa uma palavra que talvez não seja do nosso uso comum. Ele fala assim, o que faz a união ser perfeita é um vínculo. O que é um vínculo? Vínculo é a palavra usada para se referir a alguma coisa que une fortemente. Vínculo, literalmente falando, é uma palavra usada para definir alguma coisa que liga, que une fortemente duas partes ou várias partes. Então, vínculo é alguma coisa que cimenta, que une fortemente. Aí o apóstolo vai falar assim, sabe qual que é o vínculo que aperfeiçoa a união dos crentes? Que de fato une fortemente a igreja? O amor. É isso que ele está dizendo no versículo 14. Esse é o vínculo da perfeição, o amor. O que realmente une fortemente os vários integrantes de uma congregação, chamada Igreja do Senhor Jesus Cristo, o que fortemente une todos os integrantes de todas as congregações, em toda a face da terra, que formam o corpo universal de Cristo, porque a gente já falou isso várias vezes aqui. Jesus tem quantas igrejas, irmãos? Uma só, mas há várias congregações locais, há várias unidades desse corpo. Então, o que une cada congregação? O amor. O que une a igreja no âmbito universal, já que ela é uma só, sem fronteira, sem barreira denominacional, ministerial ou o que seja? É o amor. E de que amor que Paulo está falando? Nós vamos buscar na palavra de Deus de que amor o apóstolo Paulo está falando, porque ele fala de algum amor extraordinário, porque ele é chamado de vínculo. Ele é chamado de uma coisa fortíssima, que liga fortemente as pessoas que integram o corpo de Cristo. Nós vamos analisar com calma e vamos ver se nossa congregação já possui esse amor, ou se nós estamos ainda em busca dele. E entendendo que, se ela não possui, ou se possui, ele ainda é muito infantil e imaturo, nós precisamos correr atrás do prejuízo. Por quê? Porque a ausência desse amor, na maturidade que se faz necessária, coloca em risco aquilo que é vital para a permanência e a expansão de uma igreja local, que é a união congregacional. Nós vimos já, estamos vindo falando disso há algumas semanas, e você sabe, a igreja manifestada universalmente, ela nunca foi destruída e nunca vai ser destruída, porque ela é o corpo de Cristo, e Jesus falou, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas igrejas locais já chegaram a fechar suas portas, porque a membresia não abriu o coração para entender isso.
que unidade congregacional, união, harmonia, comunhão congregacional, não é uma sugestão, é um absoluto do reino de Deus. É uma ordem imperiosa do reino de Deus. E isso a gente precisa entender e cooperar. Porque não há condições de uma pessoa só produzir isso numa congregação. Por isso Paulo sempre conversava e dizia: tenham todos vocês o mesmo sentimento, a mesma visão, a mesma disposição. Não fica um puxando para um lado, outro puxando para o outro. Segue na mesma direção que vai dar certo. Porque vocês vão somar forças. Porque todo mundo vai estar no mesmo propósito, de proteger a união. Com esta visão, vocês vão estar com o coração disposto a perdoar, a suportar, a ser longânimos, a ser humildes uns para com os outros. Mas depende de cada um estar focado no mesmo alvo, no mesmo objetivo. Se somos daquele tipo de crente que faz festa quando está tendo confusão dentro da igreja, a gente joga mais lenha para ver a fogueira mais alta ainda, nós não somos de Deus. Porque Deus nunca opera usando por instrumento a discórdia. Nunca. Nunca. Deus precisa usar da discórdia para chegar num propósito dele. A Bíblia diz repetidas vezes: Deus é Deus de paz. Ele não é Deus de discórdia. Ah, mas é porque eu não concordo com isso. Como que é possível você ajuntar no endereço várias pessoas, por vezes centenas de pessoas, como é o nosso caso aqui, e nós conseguirmos agradar todo mundo, no mesmo nível, em tudo que nós fizermos? Isso é possível? Você sabe que não. Porque lá na sua casa você administra quantas pessoas? Você que é pai, você que é mãe. Você administra uma comunidade que contém quantas pessoas? E você consegue fazer com que todos estejam o tempo todo plenamente satisfeitos? Isso é impossível. Então eu não posso me unir a esse núcleo local do corpo de Cristo nessa expectativa de ser agradada, de que a minha preferência aqui seja levada em conta, que a minha preferência tenha peso e que todos procurem labutar para que a minha preferência seja satisfeita. Isso não é um espírito de servo. Eu não fui recebido no corpo de Cristo para ser servida. Eu fui recebida no corpo de Cristo para servir ao corpo de Cristo, não para ser servida. Nós temos que amadurecer a nossa compreensão das coisas cristãs. Senão nós estamos desajustados e provocando desajustes. E se não mudarmos, nós podemos ser expurgados do corpo. Não por uma diretoria, não por um corpo diaconal, não pelo próprio pastor da igreja, mas o próprio Cristo. Ele permite que nós sejamos expurgados. Por quê? Porque não entramos para somar, entramos para dividir. Então nós não somos aliados, nós somos adversários. Porque Jesus falou isso. Ele diz: aquele que comigo não se ajunta, quem não é por mim. Então ele falou, não tem, ele não identifica de outra forma. Ele só identifica dois posicionamentos dentro da igreja: os que são amigos e os que são inimigos dele. Se nós somos amigos de Cristo, somos unidos com Ele na mesma visão e projeto e propósito dEle, nós não falamos isso apenas verbalmente, nós falamos isso com o nosso comportamento dentro da igreja. Amém, irmãos? Então, de que amor Paulo está falando? Vamos ver, 1 de João, capítulo 4, versos 7 e 8. Encontramos? Diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de quem? De quem é o amor? E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é... Então é desse amor que Paulo está falando. Olhe para mim, por favor. Qual que é, Paulo, o amor que é o vínculo da perfeição? Qual que é o amor que liga fortemente o povo de Deus numa congregação e em toda a face da terra? É o amor divino. Não é o amor meramente humano. O amor meramente humano, ele é muito insuficiente para a demanda de uma união nesse nível
que Deus requer da igreja. E a gente tem falado que o mesmo que Deus requer da igreja, Ele requer da família. Então Ele está dizendo que o amor que deve consolidar a união dos crentes, não é o amor de origem humana, mas é um amor de origem divina. Deus Ele é a fonte desse amor. Esse amor se origina dEle. Ele é o proprietário desse amor. De modo que uma pessoa que tenha consciência de que ela precisa coexistir com os irmãos da sua igreja, nesta união sólida e aperfeiçoada, e compreende que para isso precisa do amor de Deus, o que ela vai fazer? Ela vai procurar viver e nutrir cada vez mais a sua vida espiritual, porque ela precisa estar em contato com a fonte desse amor. Se ela entender o que será requerido dela no dia do juízo final, enquanto integrante do corpo de Cristo, ela vai entender, não, eu tenho que ser espiritual, muito, por muitas razões. Porque se eu me esvaziar de Deus, eu fico à mercê de forças malignas que estão procurando uma casa vazia para habitar. Porque se eu me esvaziar de Deus, eu perco vitórias e bênçãos que Deus só dá para aqueles que estão próximos dEle. Mas mais do que isso, se eu me esvaziar de Deus, eu me estabeleço no meio do povo de Deus de forma carnal. E de forma humana e carnal, eu não tenho um amor com a eficiência necessária para suprir a demanda que a comunhão da igreja requer. A nossa interação, ela é muito próxima. Você já confessou alguma outra fé religiosa? Você já participou de algum outro culto religioso? E a frequência que você participava daquelas reuniões religiosas era diferente. É verdade ou não é? Muitas vezes você se dizia de uma determinada religião, mas só pisava naquela igreja uma vez no ano, 2. Era um não praticante. Hoje você é um congregado, você é uma pessoa aliançada com o povo de Deus. E por causa disso, você frequenta muito mais frequentemente a igreja, muito mais assiduamente a igreja. Não só isso, você também integra departamentos na igreja. Você une forças com outras pessoas para fazer a obra de Deus acontecer naquela igreja local. O que isso requer? Requer uma convivência pacífica. Porque senão, o fato de nos reunirmos tantas vezes e o fato de precisarmos trabalhar juntos em tantos departamentos vai criar oportunidade para contenda e para confusão. Às vezes a pessoa fala assim: eu era de outra religião. E engraçado, lá não tinha tanto disse-me-disse, não tinha tanta confusão. Mas também não tinha tempo, não tinha proximidade. É por isso que não dava problema, ou se dava eram poucos. Porque você ia lá quantas vezes no ano, fala a verdade. E você se envolvia com quais tarefas e atividades ali? Quase nada. Era um grupo muito seleto de pessoas que podiam participar das atividades, comandar, coordenar e frequentar e conduzir equipes de trabalho. Agora você está numa outra dinâmica de culto a Deus, na dinâmica que está estabelecida na palavra do Senhor. Porque Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: o Senhor Jesus Cristo, subindo aos céus, enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo, estando conosco, distribuiu dons aos homens. Esses dons que o Espírito Santo distribuiu aos homens têm uma finalidade: treinar os santos de Deus. Os dons que o Espírito Santo distribuiu aos homens não é para treinar o perdido, é para treinar os santos de Deus. Para que os santos de Deus vão em busca dos perdidos, uma vez treinados. Então a visão do Senhor Jesus, quando estabeleceu a igreja, era essa. Tem gente que vira e fala assim: gente, por que crente vai tanto à igreja? Porque esse é o modelo que Cristo estabeleceu. Por que vocês têm que ficar tão junto, tanta coisa junto? Porque é assim que uma família age, é assim que uma família trabalha. Como é que é a nossa família? É cada um por si, Deus por todos? É assim que funciona? É assim que deveria funcionar? Não, nós gostaríamos que fosse lá dentro de casa, todo mundo junto, todo mundo unido. Pois nós somos, como igreja, a família de Deus. E o que Ele requer e Ele
estabelece para esta família? Que ela congregue, que ela esteja próxima, e que ela trabalhe, que ela coopere, que ela labute junto, em tarefas, em atividades, que tem uma finalidade só, fazer expandir o reino de Deus. O detalhe é o seguinte: a proximidade expõe as fraquezas, as fragilidades, as deficiências de temperamento. Às vezes a gente leva um susto, a gente pensa assim: nossa Deus, fulano parecia que era tão mansinho, né? Nossa, mas é uma onça. Ou então você tem um susto ao contrário. Você fala: nossa, eu tinha uma impressão que você era uma onça. E estou chegando à conclusão que nada, é um cordeirinho, é um carneirinho. Então, a proximidade da convivência expõe verdades a respeito uns dos outros, que numa primeira olhada a gente não podia identificar. E por vezes a gente julgava erroneamente uns aos outros, favorecendo ou prejudicando, mas o nosso julgamento era sempre errado. Por quê? Porque ele não tinha informação suficiente. Aí a gente pensa assim: está vendo? Por isso que é melhor não congregar. Por isso que está aí, ó, na moda, o tal do desigrejado. Não, pode estar na moda, mas não está na Bíblia. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que congregar. Nossa, mas isso é perigoso então, porque aí nós vamos ficar expostos uns aos outros. Um dia você vai me ver tranquila, porque naquele dia eu estou tranquila. Já um dia você vai me ver assim, do avesso, porque você não tem noção do que eu estou passando, o que eu estou sofrendo, minha cabeça está quase explodindo, eu posso estar cheio de preocupação. Aí você vai passar por mim, você vai me cumprimentar, eu retribuo o seu cumprimento, mas talvez eu não vou estar tão calorosa, tão efusiva, eu não estou bem. Dá licença? Tem dia que a gente não está muito bem, porque as pressões da vida judiam de quem? De todos nós, hora de um, hora de outro. Então, nesse dia que eu estiver assim, sabe, com a cabeça quase explodindo por conta das pressões da vida, talvez você vai se escandalizar comigo. Talvez você vai dizer assim: nossa, estou desconhecendo. Como assim? Nós ainda não somos anjos, nós somos seres humanos. Há situações onde nós vamos ficar expostos uns aos outros. Nós vamos nos ver quando nós estamos de bom humor, mas também vamos nos ver quando a gente estiver meio do avesso, né? Nós vamos chegar juntos na igreja, num dia em que a gente estiver assim, todo feliz, porque nós acabamos de receber uma grande vitória. Mas também não vamos nos encontrar na porta da igreja, no dia em que a gente estiver chegando tão para baixo, mas tão para baixo, porque nós estamos no olho do furacão. Nós estamos no meio de uma tribulação que está judiando de nós. Família é assim. Família não se vê só quando está todo mundo bonitinho, arrumadinho, cheirosinho. Família está junto o tempo todo. Então, o que a palavra de Deus nos ensina? Para que essa convivência, que possibilita essas circunstâncias de revelação, de diferenças de situações e de reações uns dos outros, como é que ainda assim nós vamos continuar unidos e trabalhando e cooperando juntos? Porque o que nos une não é uma mera simpatia pessoal. Não pode ser só isso. Não é suficiente para a necessidade que a união da igreja requer. Simpatia pessoal é muito superficial, é muito frágil. Ela pode se perder de um momento para o outro. Você já viu aquele ditado? Você pode viver agradando uma pessoa o ano inteiro. Um dia que você não agradá-la, você não presta mais. É assim ou não é que a gente nos trata uns aos outros? Você faz de um tudo para agradar a pessoa. O ano inteiro. Um único dia que você não está atento e equilibrado, você faz ou fala alguma coisa, e aí a pessoa, pronto, ela fica queimada com você, e a coisa positiva que você fez, que estava aquele montante extraordinário, agora perdeu o valor, porque um dia que você não agradou, aquilo é mais importante do que todos os outros dias que você agradou. É assim que a gente é. O que marca mais a gente? As coisas boas que as pessoas fazem para nós ou as coisas ruins? Não vamos falar assim o que seria o ideal, não. Vamos falar a verdade. Como é que nós reagimos normalmente? O que mais fica assim, vivo, latente na nossa memória? A gente acorda pensando, passa o dia pensando e vai dormir pensando. É no benefício que alguém nos fez ou na maldade que alguém nos fez?
Está vendo como é que a gente é? Então, é por isso que a palavra de Deus está dizendo, o que precisa permanecer e prevalecer no meio do povo de Deus, da família cristã, é um amor divino. Porque o amor divino é diferente. Como é que o amor divino reage quando eu não estou bem? Como é que o amor divino reage quando eu não faço as coisas certas? Ele me descarta, ele me descredencia. É assim que Deus faz? Não, Paulo escrevendo aos Romanos, aos Coríntios, não sei, ele diz assim, Romanos, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando? Quando nós já éramos santinhos, bonitinhos, não tinha mais na nossa vida nenhum vício, nenhum mal, nenhum pecado? Quando foi que Deus nos amou, gente? Quando nós ainda éramos pecadores perdidos. Como é que eu cheguei para o Evangelho? No dia que eu fiquei limpinha dos meus pecados, o Senhor Jesus abriu os braços e me recebeu. Foi assim? Como é que todos nós chegamos, irmãos? Em dívida, numa situação de condenação diante dEle. Como é que era para Ele ter nos recepcionado? Com ira, com rejeição. Por que era para Ele ter nos recepcionado assim? Porque era o que nós merecíamos. Era o que nós merecíamos, de um Deus santo, perfeito, maravilhoso, que jamais errou conosco. Todos aqueles anos e todas aquelas condições em que nós afrontamos a santidade de Deus, no dia em que nós nos aproximamos de uma igreja, nos aproximamos da presença do Senhor, era para Ele ter batido a porta na nossa cara. A primeira oração que nós fizemos, era para Ele ter tapado os ouvidos. Primeiro pedido que nós fizemos, era para Ele ter rido na nossa cara e falou assim, vai esperando. Primeira manifestação de adoração que nós oferecemos a Ele, era para Ele ter nos fulminado com a ira dEle. Por que era para Ele ter feito tudo isso, gente? Porque era o que nós merecíamos. Mas na base do que Ele lidou conosco? Do amor. Se eu quiser trocar essa palavra por um sinônimo justamente qualificado, eu vou te falar que Ele lidou conosco pela graça. Porque a graça de Deus e o amor de Deus é a mesma coisa. E o que é a graça de Deus? O que é esse regulamento do comportamento de Deus para com o pecador? O que a graça de Deus o leva a fazer comigo? A graça de Deus leva Deus a olhar para mim e não me tratar, não me dar o que eu mereço. O que eu mereço de Deus? Castigo, juízo. Então Ele não me dá o que eu mereço, por causa da graça. E Ele me dá o que eu não mereço. Ele me dá o perdão, Ele me dá a misericórdia, Ele me dá a bondade dEle todos os dias da minha vida. Como é que Deus se relaciona com a igreja? Por que eu sou igreja? Por causa do amor. Se não fosse o amor de Deus, eu não poderia fazer parte da igreja. Eu não poderia fazer parte do corpo. O que abriu as portas da igreja para mim? Hein? O amor de Deus. Eu não poderia. Não havia meios de eu adquirir o direito de fazer parte da igreja. Eu não teria recursos para saldar a dívida moral, ética e espiritual que eu tinha com o reino dos céus. Eu nunca poderia fazer parte do corpo de Cristo. Isso era um privilégio que estava absolutamente tirado da minha frente. Não havia a menor possibilidade de eu ser aceita no corpo. Mas fui. Por que fui? Por causa do amor de Deus. O amor de Deus que não ignorou as minhas inadequações, mas tratou com elas com misericórdia. Por que Ele fez isso? Porque Ele é assim. João está dizendo, Deus é assim, Ele é amor. E a sociedade, a humanidade não entende que essa é a maior dádiva que nós podemos receber de Deus, porque não fosse isso, Ele simplesmente exterminaria toda a espécie. Então eu faço parte da igreja, do corpo de Cristo, por uma razão. E essa mesma razão precisa fazer com que eu
lide com os demais integrantes do corpo na mesma lei, a lei do amor, o amor de Deus, não o amor humano. Porque o amor humano, ele pede retribuição, ele pede valorização, ele pede que a pessoa mereça. O amor humano, ele requer merecimento. O amor divino é gracioso. Ele não me dá o que eu mereço, ele me dá o que eu careço. O amor de Deus não me dá o que eu mereço, ele me dá o que eu preciso. Então, Paulo está dizendo assim, sabe o que vai aperfeiçoar a união da igreja? O amor de Deus derramado no seu coração. Porque você vai conviver muito de perto com seus irmãos, aqueles com os quais você tem que viver na mais profunda união, unidade, para que o corpo de Cristo cresça. Mas eles não são perfeitos. Então eles vão, em alguns momentos, merecer o seu desprezo. Você vai dar o que ele merece? Ou você vai dar o que ele necessita? Ele merece o desprezo, porque ele falhou. Ele merece o desprezo, porque ele errou. Ele merece o juízo e a condenação. Ele merece. Antes de você definir a tua posição sobre o teu irmão, olhe para você mesmo. E lembra como você foi tratado. Jesus fala uma certa vez assim, de graça recebestes, de graça dai. Então, lembra como Deus te trata. Ele olha para mim todo santo dia e ele me vê em posicionamentos e atitudes e comportamentos que me tornam desprezível aos olhos dele. Mas ele me trata com desprezo? Algum de nós aqui se sente tratado por Deus com desprezo, irmãos? Não. Ele não nos dá o que a gente merece, ele nos dá o que a gente precisa. A gente precisa da graça, porque se não for a graça misericordiosa dele, não há esperança para nós. Só há juízo, ira, penalidade máxima sobre nós. Mas Paulo está dizendo, a igreja precisa desse vínculo, dessa coisa fortíssima, que fortemente liga uns aos outros. E que coisa é essa? O amor divino. Que não faz com que eu tenha você como uma pessoa perfeita. Pelo contrário, a nossa proximidade, a nossa convivência tão assídua vai expor nossas imperfeições. Mas isso não vai destruir a possibilidade de união. Por quê? Porque o amor que nos une não requer perfeição, não exige perfeição. É um amor que ele se agrada de servir ao outro com aquilo que o outro necessita. O outro acabou de errar comigo, do que ele precisa? Do perdão. Ele precisa do perdão, ele não precisa de vingança. O meu irmão acabou de falhar comigo. Humanamente falando, o que eu deveria dar em troca? Mal por mal. Bateu, levou. Não é assim? Humanamente falando é. E se eu não fizer isso, quem me avaliar humanamente vai falar que eu tenho sangue de barata, vai falar que eu virei pastelona, vai me chamar de um monte de coisa. Mas a presença de Deus na minha vida, o amor de Deus derramado no meu coração, vai me levar a quê? Quando o meu irmão falhar comigo, quando a minha irmã falhar comigo, eu não vou retribuir o erro com outro erro. Eu vou fazer uma leitura daquela atitude, daquele comportamento, eu vou perdoar, eu não vou me queixar, e eu vou suportar a fraqueza do meu irmão. Está ficando claro, irmãos? Então, de que amor Paulo está falando? Do amor que pertence a Deus. Por isso que eu preciso que a gente converse sobre isso com muita calma, e cada um de nós vai refletindo se a gente já tem esse amor. Porque na grande maioria das vezes nós vamos dar o braço a torcer e vamos dizer, pelo tanto que eu me queixo, fica evidente que eu não tenho ainda esse amor. Você está vendo o que mata a murmuração dentro da igreja? Está vendo o que mata a maledicência dentro da igreja? Que são as coisas que mais desunem o povo de Deus? É o amor de Deus derramado nos nossos corações. Porque se realmente esse amor é uma lei dentro de mim, ainda que alguém fale comigo,
eu vou suportar, eu não vou me queixar e eu vou perdoar. Por quê? Porque o comando que está me direcionando é o amor de Deus. Como que eu consegui isso? Porque hoje eu estou em comunhão com Deus. O apóstolo João está falando assim, quem não ama não conhece a Deus. Ele está falando uma coisa assim que pode nos parecer muito drástica, muito radical, mas não é. É porque é impossível, olhe para mim e preste atenção nisso. É impossível nós estarmos em comunhão com Deus e não absorvermos o amor de Deus. Ah, mas eu absorvo. Ah, eu sinto que Ele me ama. Ah, Ele me ama, eu sinto que Ele me ama, eu tenho certeza que Ele me ama, eu canto isso, eu declaro isso, Ele me ama, eu sei que Ele me ama, ótimo. E eu também amo Ele, eu amo Ele, Ele sabe que eu amo, ótimo. Mas o que essa comunicação tão amorosa produziu de transformação dentro de mim, na direção do meu próximo? Se eu não amo o meu irmão, quer dizer que na verdade eu não conheço a Deus. Olha o que está dito aqui, versículo 8, do 1 João capítulo 4, 7 e 8. Amados, amemos uns aos outros. Isso é um pedido? O tom é de ordem. Irmãos, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Qualquer que ama e conhece a Deus. Como assim, João? Como assim? É impossível. Olhe para mim, por favor. Que você venha para Deus. Deus te recebe na presença dEle, na família dEle. E Ele sabe que Ele vai te mandar de volta para dentro da igreja, para congregar com o povo dEle. E Ele não terá colocado esse amor no seu coração. Ah, então o amor já está aqui, ótimo. Não, ele pode estar aí. Ele só precisa de espaço agora para ser germinado e frutificar. Porque nós precisamos entender que esse é um mandamento e uma evidência de que nós temos comunhão com Deus. Não é difícil da gente entender. Imagine você é pai, você é mãe, você tem seus filhos. Aí uma pessoa é recebida na sua casa. Ela é recebida com toda a cordialidade, com toda a simpatia. E ela te trata muito bem. Ela tem uma simpatia enorme por você. Ela carrega água na peneira por você. Mas ela maltrata seu filho. Ela maltrata seu filho. Ela não tem paciência com seu filho. Ela fica o tempo todo ameaçando o seu filho. Ela faz de tudo para perturbar a vida do seu filho. Mas ela te adora. Ela te adora. Sabe? Ela carrega o mundo nas costas por sua causa. Não há como duvidar, ela fica ali em volta o tempo todo, querendo te agradar, mas quando está perto do seu filho, ela quer arranhar, ela quer esgoelar, ela não aguenta, ela tem antipatia absoluta do seu filho, mas ela te adora. O que você acha dessa situação? Te agradaria? Ou te revoltaria? O amor dessa pessoa te agradaria? Ou você ficaria assim, cheio de vontade de ver aquela pessoa longe de você? Você não quer o amor dela. Se ela não ama seu filho, ela não precisa amar você. Por quê? Porque o amor que ela te tem não é um amor sólido e concreto. Por quê? Porque se de fato ela te amasse, ela aprenderia a amar seu filho também. Ainda que no entender dela, o seu filho tivesse tantas coisas que o desvalorizassem. Mas porque ela te ama, ela não te agravaria, ela não te aborreceria, ela não te deixaria descontente, tratando mal o seu filho. Por amar você, ela amaria seu filho. Por amar você, ela desconsideraria as imperfeições do seu filho. Por amar você, ela trataria seu filho na palma da mão. Porque ela te ama tanto, ela tem um agrado tão grande por você, que ela não quer, de forma alguma, dedicar desprezo a alguém que é tão importante para você. Entendeu mais ou menos? Então, o que a palavra de Deus ensina para nós? Por que Deus requer que a gente ame a igreja? Que a gente ame os irmãos? Porque os irmãos da igreja são filhos de quem, gente? São todos parte do mesmo corpo. E para com todos, Deus tem o mesmo amor.
Então, como que eu posso amar o seu pai e não amar você? É disso que a palavra está falando. Está dizendo, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Como é que eu posso querer agradar a Deus, amando Ele, cantando para Ele, aplaudindo Ele, sabe, me emocionando com a palavra dEle, orando a Ele noites e noites, vigílias e vigílias, montes e montes. Eu estou fazendo de tudo para agradar, porque eu te amo, mas quando eu estou lidando com os teus filhos, Senhor, olha, vai ser com casca e tudo, porque eu não suporto. Eu não tolero, o Senhor tem misericórdia, mas é insuportável fulano de tal, é insuportável cicrano, não tem condições. E aí a gente começa a se queixar. São duas atitudes controversas, porque todas elas são, no final das contas, direcionadas ao mesmo Deus. Porque como que eu vou entrar na casa de uma pessoa, agradar o chefe da casa e desprezar os filhos do chefe? É assim que Deus vê a comunhão entre os crentes. Eu só vou lidar com isso da maneira séria e dedicada que eu preciso, se eu entender o valor que isso tem no coração do Pai. E não é difícil entender isso, irmãos? Principalmente não para nós que somos pais e mães. Não é difícil. Às vezes, lá no passado, a gente ouvia os idosos falarem, aquele que meu filho beija, minha boca adoça. Um pai, uma mãe sente o quê? Não precisa nem fazer caso de mim. Se estiver fazendo caso do meu filho, já mora dentro do meu coração. Não é assim que a gente sente? Não precisa nem ser educado comigo, mas olha com que carinho cuida do meu filho. Olha, a pessoa, ela nem me olha na cara, ela nem faz caso de mim, mas olha como dá atenção ao meu filho. Pronto, fiquei devendo obrigação para o resto da minha vida. Não é assim que a gente se sente, nós pais e mães? Então a gente tem uma noção de como Deus valoriza que nós sejamos cautelosos no trato uns com os outros. E não apenas por educação, mas por amar. Amar uns aos outros com amor de Deus. Por que isso é possível? Porque agora Deus habita na nossa vida, no nosso coração. Amém? Eu preciso ver um outro texto com você. No Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e 35. (13, 34 e 35 de João). Ele diz assim, Jesus Cristo está falando. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Olhe para mim, por favor. Lá no Antigo Testamento tem um mandamento parecido com esse. Lá no Antigo Testamento, quando Deus, através de Moisés, conversa com Israel. Ele diz assim, ouve Israel, amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo, lá no Velho Testamento. Amarás ao Senhor teu Deus de toda a sua alma, todo o teu coração, todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo. Qual que era a medida, então, para amar o próximo lá no Antigo Testamento? Está escrito lá no Antigo Testamento. Ouve Israel, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo. Qual que era a medida, então, para amar o próximo na velha aliança? Do jeito que a gente amasse a gente mesmo. Essa era a medida lá. Agora Jesus Cristo vem e ele fala assim, um novo mandamento vos dou. Ele falou que esse mandamento que ele vai dar é o quê? Novo. Ele está dizendo, um novo mandamento vos dou. Mas ele agora vai falar coisas que são muito semelhantes ao que está dito no Antigo Testamento. Mas ele falou que é novo mandamento. Aí ele diz assim, um novo mandamento vos dou. Amarás ao Senhor seu Deus de todo o seu coração. Primeiro e grande mandamento é esse. E o segundo, amarás também ao teu próximo. Só que agora a ordem do novo mandamento é que vocês amem ao seu próximo como? Está escrito aí. Como? Como? No Antigo Testamento a medida era o quê? Como eu amo a mim mesmo. Agora no novo mandamento diz que é para eu amar o próximo como?
como Jesus me amou. Melhorou? Está mais fácil ou mais difícil? Está mais fácil ou mais difícil? Dá para fazer isso sem ajuda divina? Não dá. Porque como que Jesus nos amou, irmãos? Foi um amor sacrificial. Uma doação gratuita, sem eu pagar nada por ela. Lembra quando eles vieram pegá-lo no Getsemane? Ele tentou fugir, ele tentou espernear, ele tentou escapar da cruz? Não. Seus discípulos tentaram defendê-lo para que ele não fosse aprisionado. Ele falou para todo mundo parar e ele diz: para essa hora eu vim. Eu vim para dar a minha vida em resgate por muitos. Eu não vim para receber, eu vim para dar a minha vida em resgate por muitos. Ele iniciou o seu ministério convivendo com um grupo mais restrito de discípulos, que eram os 12. E nenhum deles, humanamente falando, estava qualificado para estar tão perto de Jesus. Mas você não vê Jesus os destratando em um minuto sequer. O próprio Judas, que então mais tarde o venderia, o trairia. E Jesus sabia disso o tempo todo. Como Jesus tratava Judas com desprezo? Ele não sabia que havia tanta maldade e má intenção no coração de Judas. O que você acha? Sabia ou não sabia? Mas nem por isso. Por que ele mesmo assim tratava Judas com todo cuidado, carinho e atenção? Porque a lei que prevalece no coração de Deus, Ele não dança conforme a música, Ele não trata cada um conforme aquela pessoa o provoca. O amor dele é o mesmo para com todos os homens. Ele, na sua santidade, na sua perfeição e na sua justiça, Ele precisa lidar com os homens, naquilo que é o seu comportamento e as suas escolhas. Mas o amor de Deus não varia. Ele ama todos os homens. Nós podemos dizer graças a Deus por isso? Porque Ele me amou, Ele te amou, quando nós só dávamos as costas para Ele. Quando nós abominávamos a santidade dEle, Ele já nos amava. Por isso que quando nós chegamos, Ele não nos conheceu naquele dia. Ele não nos conheceu na primeira vez que nós pisamos numa igreja. Ele já sabia tudo sobre nós. Cada palavra que a gente já tinha falado na vida, cada pensamento já tinha cruzado a nossa cabeça, cada atitude que nós já tínhamos tomado, cada ambiente que nós já tínhamos frequentado, Ele sempre soube de tudo. Por isso não era para eles terem nos recebido de braços abertos, mas Ele recebeu por quê? Porque Deus é amor. E é muito que o Deus de amor, que por causa do amor, nos permitiu ingressar no corpo de Cristo, Ele requeira de nós que nós nos amemos uns aos outros, do jeito que Cristo nos amou. Não é muito, porque Ele plantou e agora Ele quer colher. Então a responsabilidade está em cima dos meus ombros e dos seus. Alguém pode tentar se esquivar dizendo assim: eu tenho muito pouco tempo de crente. Não é desculpa. Alguém pode se esquivar dizendo assim: eu conheço pouco de Bíblia. Também não é desculpa. Por quê? Porque a única coisa que realmente precisa para que eu tenha essa disposição de amar você como Cristo me amou, é que Cristo esteja vivo no meu coração. Se Ele já entrou na minha vida, então eu já tenho tudo o que eu preciso para começar a dar espaço na minha alma para desenvolver essa capacidade divina de amar você do jeito que Jesus me ama. De que jeito que Jesus me ama? Ele não se queixa de mim, Ele é longânimo comigo, Ele é paciente comigo, Ele é bondoso comigo, Ele me suporta e Ele me perdoa. É assim que Cristo me ama, e é assim que eu tenho que amar o meu irmão. O que o Senhor Deus está dizendo aqui é que Jesus é a nossa referência. Ele falou assim: eu estou dando essa ordem, eu não estou sugerindo que vocês se amem uns aos outros, como eu amo vocês. A medida agora é essa. A gente está perto ou está longe? Hein? Mas nós não podemos continuar nesse passo. Porque a coisa é tão séria, mas ela é tão séria, que eu quero pular para um texto com você. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Versículos 1 até o 3. 1 aos Coríntios, capítulo 13.
Encontramos? Podemos ler? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e eu não tivesse amor, eu seria como metal que soa, ou como sino que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que eu transportasse os montes, e eu não tivesse amor, eu nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Não imagine que aqui tem um exagero de expressão. Aqui o apóstolo Paulo, na unção do Espírito Santo, ele está falando qual que é o valor e a importância do amor na dinâmica do reino de Deus. A coisa é tão extraordinariamente importante e clara, que ele está dizendo aqui, se eu não tiver amor, se esse amor divino não tiver no meu coração para com o meu irmão, se eu congrego na minha igreja, se eu interajo com os cristãos, se eu faço parte do corpo de Cristo, mas eu sou pessoa resistente, temperamental, de duro coração, sabe, uma pessoa fria, uma pessoa distante, ou uma pessoa implicante, o que seja, e eu não tenho esse amor, eu não desenvolvo esse amor, eu não convivo em amor com os meus irmãos, Paulo está dizendo, nada que eu fizer na obra de Deus terá valor para o reino de Deus e para o próprio Deus. Nada que eu fizer presta, se eu não tenho esse amor para com os meus irmãos. Deus, eu vou desenvolver um ministério na igreja, eu vou desenvolver na área da música, Senhor, eu tenho dom, eu tenho a voz, eu tenho talento, eu tenho habilidade instrumental, eu vou. E nós não vamos oferecer porcaria não, porque para Deus só o melhor, para Deus tem que ser o melhor, vamos ensaiar a noite inteira, vamos ensaiar a manhã inteira, porque é para Deus, e para Deus tem que ser o melhor. Sabe o que transforma alguma coisa em o melhor para Deus? É se tudo que nós fizermos for amando a Deus e amando os nossos irmãos. Não estou dizendo que se deva ser displicente, fazer de qualquer maneira. Apenas estou dizendo, não confunda uma coisa com a outra coisa. Porque o que valoriza o que eu faço na obra de Deus, não é a perfeição técnica do que eu faço, mas se eu faço servindo ao povo, que é a menina dos olhos de Deus. Se eu faço para conduzir esse povo a uma adoração sincera ao meu Deus. Muito do barulho que se faz no meio da adoração evangélica soa aos ouvidos de Deus como um metal que bate um no outro, ou como um sino que retine, um som ensurdecedor, desagradável, que irrita os tímpanos. É isso que Deus está falando. Ele está dizendo, se não há amor pelo seu próximo, se você não cuida desse aspecto, se nisso você não desenvolve, se nisso você não aperfeiçoa, se nisso você não amadurece, não há qualidade no que você oferece para ele. Você pode estar se achando, você pode estar quase explodindo de tão inchado. Sabe por quê? Porque as pessoas vão bater no seu ombro, vão te elogiar, vão dizer, tu é o cara, nossa, que voz, nossa, que técnica instrumental. Você vai ter pessoas te bajulando, babando, enchendo a sua cabeça de elogios e falando, tu vai ser o cara, tu vai ficar famoso. Aqui na terra pode até ser. Mas se você não se enquadrar no amor divino para com a sua igreja, para com seus irmãos, a Bíblia diz, o som que tu produz irrita os ouvidos do Pai. Porque nada substitui diante de Deus corações humildes, quebrantados e aliançados dentro da casa do Senhor. Ele continua dizendo, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu tivesse os dons de curar, profetizar, ainda que eu fosse uma pessoa que tivesse o dom da fé, através de mim coisas espetaculares acontecessem, ainda que isso existisse,
ainda que isso existisse, diante de Deus, nada de todo o produto do meu trabalho teria valor. Porque o que eu faço, ou o que eu fizesse, durante 1 hora, 2 horas, 10 horas de serviço nesta área, eu jogaria tudo por terra, num segundo só, em que eu destratasse o meu irmão. Num segundo só, em que eu ferisse, em que eu propositadamente, conscientemente, voluntariamente, agisse numa ética desgovernada, desequilibrada e carnal com o meu irmão. Não se iluda, igreja. O que toca o coração de Deus não é a afinação da nossa voz. O que toca o coração de Deus não é a eloquência das nossas orações. O que toca o coração de Deus não são nem as nossas lágrimas emotivas. O que toca o coração de Deus não é a quantidade de dinheiro que a gente bota no gasofilácio. O que toca o coração de Deus é como nós tratamos os filhos dele. Na casa dele, fora da casa dele, o tempo todo. O que nós pensamos, o que nós falamos uns dos outros, o que nós pensamos e o que nós falamos uns dos outros, como nós nos tratamos. Ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, ainda que eu vendesse todos os meus bens e os desse aos pobres, filantropia, assistência social, sabe, tirar a roupa do corpo para dar para o necessitado, lindo, maravilhoso, qualquer um aplaude e enche essa pessoa de louros. Deus fala, isso tudo perde o valor. Se no quesito comunhão congregacional, tu não aprende, tu se recusa a abrir teu coração para a tua igreja, para os teus irmãos, tu é tão, sabe, pronto a fazer tanta coisa, mas você se nega a fazer aquela que vai dar qualidade a todo o mais que você fizer. Você não abre o seu coração para os seus irmãos. É disso que Paulo está falando quando conversa aqui com a igreja de Corinto. Porque era uma igreja realmente com muita gente cheia de dons. Mas eles eram de uma rixa que estava incomodando o apóstolo Paulo. E ele, na inspiração do Espírito Santo, chama aquele povo à reflexão e diz: não tem como, obra de Deus sem amor não é de Deus. Está prevalecendo não é Deus, é a carne, é o homem. O amor de Deus precisa dominar nossos relacionamentos dentro da igreja, amém, irmãos? Amor divino, não brinca com isso. Não brinca com isso, nós não estamos acumulando pontuação aos olhos de Deus, com todo o nosso ativismo, se Ele for desprovido do verdadeiro amor cristão pelos nossos irmãos. E isso se expressa de tantas maneiras, quando você protege a reputação do seu irmão, ainda que você sabe que ele errou, ainda que talvez você viu o momento que ele errou, mas ele é seu irmão. Se você é o dedão, ele talvez seja o dedinho do pé, mas os dois estão no mesmo pé. Se um for ferido, o corpo todo vai sentir. Nós não somos como o mundo é, meus irmãos, nós não estamos em guerra, nós estamos em paz. Porque quem nos uniu no mesmo lugar é um Deus de paz. Ele não ia nos colocar juntos para a gente viver aqui se arranhando e se desentendendo. A vontade de Deus, o prazer de Deus e o mandamento de Deus é que nós sejamos amadurecidos desse negócio chamado amor de Deus que nos une. Amém? Último texto que eu quero ver com vocês, capítulo de João, capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei. Então veja bem, ele começa falando de mandamentos. O que nós acabamos de ver lá? Em João mesmo, capítulo 13, versos 34 e 35. Um novo mandamento vos dou,
que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Agora ele está dizendo aqui no 14:21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, prova que me ama. Então o Senhor mandou eu amar os meus irmãos como o Senhor me ama. Pois eu vou te provar, Jesus, que eu te amo. Eu vou obedecer o seu mandamento. Eu vou amar os meus irmãos. Ainda que, por vezes, a convivência mais aproximada vai nos fazer uns aborrecer o outro em alguma coisa. Mas, Senhor, a lei do Senhor, o mandamento do Senhor é que eu os ame como o Senhor me ama. E o Senhor me ama mesmo quando eu te aborreço. O Senhor me ama mesmo quando eu não faço o que o Senhor gostaria que eu fizesse. O Senhor me ama mesmo quando eu vou de passo lento na minha vida de crescimento espiritual. Então, irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito difícil para a igreja evangélica no Brasil, porque todo mundo tampa pedra no corpo de Cristo nessa nação. A sociedade tampa pedra. Mas talvez não haja ninguém que mais ataque o povo de Deus do que o próprio povo de Deus. Porque quando nós estamos, pontuando falhas, nós estamos fazendo a coisa errada. Tem falhas? Tem. Como é que eu trato com elas? Eu vou para o joelho, eu vou para a oração, eu vou para o clamor. Eu clamo a Deus que Ele manifeste o seu poder e a sua graça. E ajuste o que estiver desajustado na igreja dEle. Tem muita coisa errada acontecendo no meio do povo de Deus? Certamente deve ter. Nós somos um bando de pecadores, redimidos na verdade, mas ainda pecadores, falhos, falíveis, todos nós. Mas o que eu posso fazer para ajudar o povo de Deus? Eu posso orar, eu posso compreender, eu posso dar conselhos, eu posso consagrar a minha vida para que Deus me use e possa abençoar a sua através da minha. Eu posso fazer muita coisa, sem ferir o mandamento de Deus. Paulo diz: nós precisamos, acima de tudo aquilo que foi falado até agora, revestivos de longanimidade, humildade, misericórdia, mansidão, suportai-vos, perdoai-vos, não queixai-vos, mas acima de tudo isso, que haja em vocês o amor de Deus, porque Ele é o vínculo da perfeição. É Ele que une de verdade os corações. Fique de pé no seu lugar. Eu não posso iludir, eu não posso enganar você e te dizer que a igreja é perfeita. Ela não é. E você não vai ver isso. Olhe para mim e escute nossas últimas palavras. Você não vai ver as grandes imperfeições nos que estão acabando de chegar. As maiores imperfeições você vai ver nos que já chegaram há longos anos. A intolerância deles para com a palavra de Deus e para com o povo de Deus. Cada um cuide de si mesmo, cuide do seu próprio coração. Vamos lembrar aquilo que mais forte tem que estar dentro de nós, irmãos, a gratidão por termos sido aceitos no corpo de Cristo. Não vamos julgar o outro e falar assim, não, já devia ter ido embora. Não, quem não merecia estar aqui sou eu. Quem é que não merecia estar aqui, gente? Nenhum de nós merecia. Nós não estamos aqui por merecimento. É por causa do amor e da graça de Deus. Então não julgue o outro. Cada um julgue a si mesmo. E que nós percamos toda a vaidade, todo orgulho. E possamos ser humildes uns com os outros e entender. Eu vejo os erros do outro, porque é mais fácil olhar para ele do que para mim. Mas ele deve estar vendo os meus também, porque todos os temos. Feche os seus olhos e ore pela igreja agora. Abra seu coração para a igreja, para o corpo de Cristo. Jesus falou assim, é assim que eles saberão que vocês são meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros. Ore, igreja, ore, ore. Do que você tem se queixado? Do que você tem se queixado? Da obra de Deus na casa de Deus. Será que não há uma atitude melhor a se tomar em relação a isso que você tem se queixado? Será que você não pode dar uma contribuição melhor do que meras queixas e queixas e queixas e queixas? O que nós estamos oferecendo para Deus nessa igreja? Que Ele não tem recebido, porque não está qualificado com amor congregacional, com o amor que une os irmãos na presença do Senhor. Tudo perde o valor, tudo perde o valor, se nós perdermos no coração o sincero amor pela igreja, pelo povo de Deus, pelo corpo de Cristo. Se não aprendermos a lição com o nosso mestre, tudo que nós fizermos perde o valor.
Ore, clame a Deus. Peça a Ele que te ajude a aprender a amar com o amor de Cristo. Tu és o Deus da nossa vida, Senhor, poderoso em nós para nos transformar e nos instruir e nos levar a experiências, Pai, aonde nós mortifiquemos o nosso temperamento, a nossa carne, e aprendamos, Deus, essa lei maravilhosa do Senhor, que nos faz amar divinamente nosso próximo. Dessa maneira nós não vamos nos vingar, nós não vamos nos queixar, nós não vamos perder a paciência, porque é assim que o Senhor lida conosco, sem se vingar, sem se queixar, sem perder a paciência. Desperta-nos, Espírito de Deus, para essa responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros. Tu disseste, Jesus, que é assim que o mundo saberia que nós somos teus discípulos, por nos amarmos uns aos outros. Então eu te suplico, Deus, toca nossas vidas e ajuda-nos. Vem sobre nós, Jesus amado. Tu nos disseste, se obedecermos o teu mandamento, o Senhor se revelaria a nós. Quanto mais o Senhor se revelar a nós, mais estaremos capazes de amar o nosso irmão. Então manifesta na nossa vida a tua presença e molda e transforma o nosso ser. Em nome de Jesus, meu Pai.